Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu chamo Isla Vieira, você está aqui no meu canal de costura criativa e o vídeo de hoje nós vamos aprender esta peça aqui, que é um porta-óculos com um modelinho diferente, ele parece um estojinho e nesse vídeo eu vou passar para vocês o passo a passo, tem o molde gratuito em PDF e fica até o final do vídeo para vocês verem mais detalhes dessa peça, vou dar aqui dicas para você fazer para o público masculino também. Então vamos lá, o passo a passo? Para esse projeto nós vamos utilizar um molde que ele está disponível em PDF, é só você clicar aqui na descrição e baixar o seu molde. Você pode colocar ele assim, ó, colar ele num papelão, fica melhor para você manusear. Aqui no molde já está todas as medidas que nós vamos utilizar. Você confere se a medida aqui tá batendo 3x3 e aqui já tá todos os materiais que nós vamos utilizar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos precisar de um tecido principal, uma vez aqui no tecido de forro. Eu tô estruturando com nylon acoplado juntamente com um TNT, o meu TNT de gramatura 80, que é o que eu tenho aqui. Todos esses cortes na medida de 21 por 24 centímetros, eles estão um pouquinho maior do que o meu molde. Vou precisar também de 2 quadradinhos de 6x6, que esses quadradinhos vão ser os puxadores para ficar fácil para puxar o zíper. Vamos precisar de um zíper de 30 centímetros e de um cursor. Esse cursor aqui é lá da Santa Bagunça, eu vou deixar aqui na descrição o link do catálogo para vocês verem as belezuras que tem lá, que agrega valor ao nosso trabalho. Também vou utilizar 2 cortezinhos de tecido do forro para fazer o acabamento, mas você pode utilizar o viés industrial. Eu escrevi aqui viés industrial ou de tecido para o acabamento. Se você for cortar no tecido, é 10 centímetros por 4, 2 vezes. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar. Aqui no tecido de forro, na parte do avesso, eu risquei o molde e vou recortar exatamente em cima aqui da linha. Na parte do acoplado, aqui onde tem o brilho, foi o jeito que eu me adaptei para trabalhar. Eu tô ainda iniciando os trabalhos aqui com o acoplado, que eu sempre utilizei manta R2, porém, influenciada aí por uma amiga que é youtuber também, a Anitta, do Ateliê Marianita, estou aqui migrando para o acoplado, tenho gostado bastante do resultado das peças. Então, como que eu fiz? Eu risquei essa forma que eu achei para trabalhar. Você trabalha do jeito que você achar melhor, tá bom? Eu preferi dessa forma. Então, aqui onde é o lado que tem brilho, eu risquei o molde. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, fazer um sanduíche. Então, eu vou pegar o tecido principal, vou virar ele aqui para baixo, o forro dele tá virado para cima. Vou pegar o TNT, vou colocar aqui. E vou pegar o meu acoplado, colocar dessa forma aqui. Então, ficou um sanduíche, ó. Tecido de estampado com o forro virado para cima, o avesso, o TNT e o acoplado. Então, dessa forma aqui, eu vou pegar e vou clipar eles, colocar um clipe só para estabilizar, para ele não andar. E vou passar uma costura em cima dessa linha. Bem em cima da linha mesmo, em todo o contorno. E depois, eu vou refilar esse molde bem pertinho, tipo 2 milímetros só de distância, eu vou refilar todo ele. Aqui também, nos quadradinhos, eu vou fazer desta forma. Eu vou pegar eles, vou dobrar ao meio e dobro ao meio novamente, dessa forma. Como se fosse um viés. E vou vir aqui e vou passar uma costurinha de cada lado, tanto neste quanto neste. Então, aqui eu estou com as duas partes, já a parte da frente do forro, costurei, refilei, tudo direitinho. Aqui, os 2 pegadores do zíper, para auxiliar a abertura do zíper, e o forro cortadinho também, na mesma medida. O que que eu vou pegar? Eu vou pegar meu molde, ele tem esse risco aqui, eu dei um pequeno pique aqui para marcar o meio, que esse risco é o meio,
E eu vou marcar aqui nas duas partes, aonde fica o meio, para poder fixar os pegadores do zíper, para facilitar a hora de abrir o zíper. Então, eu marco nos dois lados, pode ser com giz que apaga com ferro, com a caneta que apaga com ferro. E agora, eu vou costurar aqui essas duas partezinhas. E depois, já vou pegar o zíper e vou abrir, destacar. E vou colocar aqui, ó. Aqui é o direito do zíper, então, direito com direito. Venho aqui, deixo um dedão aqui, ó, um dedo grande. E vou alinhando aqui com a minha borda, dessa forma. E vou colocar presilhinhas para ajudar a segurar esse zíper. Por quê? Tem curva aqui e é complicado, então, é bom colocar umas presilhinhas aqui para poder facilitar. Vou para a máquina e vou passar uma costura de segurança bem na pontinha. A primeira costura eu vou fazer fixando esses pegadores de zíper aqui, colocar aqui e depois já venho fixando esse zíper bem na pontinha, costurinha de segurança. Ficou dessa forma, então, o direito do zíper com o direito aqui da peça. Preguei nos dois lados o zíper, as duas linguetinhas. Agora, nós vamos pegar o direito do forro, sobrepor aqui, ó, direito com direito. E aqui, nós vamos pegar os prendedores e vamos colocar aqui certinho na medida aqui do molde, igualando a frente aqui. Eu costumo colocar um primeiro prendedor aqui, venho aqui na outra pontinha, coloco o outro, e aí vou distribuindo os prendedores aqui. Se você quiser marcar o meio, pode marcar, fica à vontade. Eu já vou fazendo direto aqui, eu acho que é mais a prática, né? A gente já tem um pouquinho mais de prática, mas se quiser fazer a marcação de meio, pode marcar. Então, aqui eu vou distribuir os prendedores dos dois lados. E depois, vou virar aqui pelo lado da manta e vou passar uma costura. O meu pé de máquina, ele vai ficar rente aqui com os dentinhos do zíper. Então, desta forma aqui, ele vai passar bem rente a curvinha. Aqui na curva tem que tomar bastante cuidado, porque geralmente o zíper dá uma preguinha aqui. Então, vai passando com bastante cuidado. Então, aqui tá costurado os dois lados do zíper. Pode ver que a costura de segurança, ela vem bem aqui na pontinha. Essa costura, ela já é mais aqui pro meio. Então, agora, o que nós vamos fazer? Por um dos lados aqui, nós vamos desvirar essa peça e colocar ela para o direito. Aqui não precisa dar pique nas curvas, porque é uma curva assim suave, não precisa, não tem precisão. Então, nós vamos desvirando e já vamos ajeitando aqui o zíper. Já vamos ajeitando. Se fez alguma preguinha aqui na curva, você desmancha e faz novamente. Às vezes, nos primeiros sai uma preguinha por falta de prática. E agora, a gente vai fazer uma costura para rebater esse zíper. Então, essa costura, eu vou pegar, vou vir aqui, rebatendo o zíper. Já vou aproveitar que eu estou na máquina e vou passar uma costurinha aqui para fechar essa abertura. Venho aqui e faço novamente aqui a costura para rebater do outro lado e vou passar outra costurinha aqui para fechar a abertura. Então, vai ser o próximo passo. Aqui na máquina, até o momento, eu estava trabalhando com a linha branca, porém, agora eu troquei para a linha pink para poder fazer essa costura de pesponto. Aqui a gente já está quase na finalização. Então, o próximo passo é colocar o cursor. Para colocar o cursor, a gente vai fechar assim uma das partes, igualar aqui, ó, nivelar certinho. Se aqui a pontinha do zíper estivesse
uma maior, outra menor, seria bom cortar para ficar as duas iguais. Aqui, como deu tudo certinho, eu vou já encaixar o meu cursor. Se você tiver dificuldade para colocar o cursor, tira um pouquinho das pontinhas aqui, dos dentinhos do zíper, que fica mais fácil para fazer esse encaixe. Aqui eu puxo só um pouquinho e verifico, olha, bateu certinho. Então, aqui do jeito que tá, eu já viro do avesso, olha, pra não dar trabalho depois pra desvirar. Vou fechar esse cursor, vou sair com ele, ó, bateu certinho, tá vendo? Então, eu volto ele aqui onde eu entrei e passo novamente. Vai ser um pouquinho mais difícil agora. E aí, depois deixo ele na altura da metade da peça. Fio assim, ó. Empurro aqui. E deixo ele aqui, ó, mais ou menos na metade. Então, agora, nós já vamos pra finalização. Aqui, ó, você puxa bem e coloca bem certinho aqui, ó, aonde tá aquela linguetinha de ajudar a auxiliar a abrir o zíper, deixa ela bem aqui, olha, mas dá certinho essa medida que eu passei, dá certinho aqui esse espaço do zíper. Então, você deixa ela aqui. Nessa hora, eu venho com um palitinho ou alguma coisa pontuda e dou uma ajustada aqui do lado, porque às vezes fica preguinhas aqui. Então, procuro fazer isso para não ficar as pregas. E aí, vou passar uma costura, vou colocar aqui 2 prendedores, só para ele ficar no lugar. Vou passar uma costura aqui, ó, pé de máquina, aqui na pontinha, e mesma coisa aqui do outro lado. Centralizo bem aqui, olha, onde estão as linguetinhas. Passo meu palito aqui para não ficar preguinhas. E bora costurar aqui essas duas partes. Agora que a costura tá passada, eu venho aqui, às vezes tem 1 milímetro de diferença aqui, não tem problema, é só refilar. A gente vai queimar aqui as pontinhas onde tá o zíper. E vamos já fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, eu pego aqueles 2 pedacinhos de tecidinho. A medida aqui tá com 9 centímetros, viu? Eu tinha falado 10, mas dá pra colocar 9 centímetros, só que fica bem no limite, tá? Eu vou colocar minha etiqueta dessa forma. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou dobrar ela, etiqueta bandeirinha. E aqui é onde é o fundo, eu vou deixar ela aqui. Eu vou colocar um prendedorzinho. E aqui, eu venho assim, ó, dessa forma, só pra vocês entenderem. O retalhinho de tecido, direito pra cima. Eu venho, encaixo aqui. Vou deixar uma sobra de tecido pra cá e outra pra cá. Vou vir e passar a costura em cima dessa costura que eu já fiz. Então, passo uma nova costura aqui. Inclusive, eu estou com a linha pink, eu vou deixar ela até agora, depois no acabamento final eu troco pra linha branca novamente. Só para ficar mais fácil para vocês verem a costura. Aqui eu sempre dou retrocesso no início e no final. Passo exatamente em cima da costura. Então, ficou dessa forma. Então, eu venho aqui, vinco essa partezinha aqui e aqui, e dobro assim. Dou uma vincada aqui com a unha, dobro pra cá, dou outra vincada e venho aqui, dobro uma vez até aqui no limite e a segunda vez cobrindo essa costura que eu fiz. Coloco as presilhinhas e rebato aqui a costura. Eu vou trocar a linha da máquina para a linha branca e vou fazer esse mesmo processo deste lado. Lembrando que o tecidinho tem que estar assim, ó, pro lado de cima. É só colocar aqui, dessa forma. Sempre deixa sobrando um pouquinho de cada lado.
passa a costura aqui e depois faz o processo como eu mostrei desse lado de cá. Então, aqui as costuras já finalizadas, a etiqueta tá aqui. Agora, a gente vem aqui, abre esse zíper, coloca o dedo aqui bem na pontinha para ir empurrando já com os cantinhos, ó, para saindo já os cantinhos bem certinho aqui. Ajeita tudo direitinho. E olha que gracinha. Vamos lá na mesa agora para ver o resultado. Então, assim ficou o resultado final. É uma peça muito fofinha, gente, muito bonita. A etiquetinha tá aqui, ó, escondidinha. Você pode colocar de outra forma também, de repente colocar ela aqui, nessa parte aqui de cima. Ela fica escondidinha, mas tá aqui a etiqueta. Se você tiver etiqueta de couro, pode colocar aqui também, fica bom demais. Olha o charme que deu esse cursor. Aqui tem uma versão masculina para você fazer, então dá para colocar para homem também. Então, é só você combinar os materiais direitinho. Aqui, no caso, eu trabalhei jeans com caramelo, pode ser jeans com marinho. Esse cursor também é lá da Santa Bagunça, juntamente com esse aqui e outras peças lindas. Inclusive, ela tem também uma etiqueta de couro que dá pra você colocar aqui com palavras como gratidão, amizade. Fica bem bacana também. Aqui, gente, uma coisa que eu fiz nesse estojo, eu passei uma costura aqui, olha, unindo a parte externa e a parte interna aqui. Eu achei que ficou melhor, o forro não ficou tão solto quanto nessa daqui. Então, se você quiser fazer isso, essa etapa você faz antes de fechar aqui, antes de passar o cursor. Quando ele estiver aberto, já com as costuras rebatidas, você, antes de finalizar, você passa aqui umas costuras. Eu passei 3 costuras, uma bem no centro e uma distância de pé de máquina de cada lado, ó. Eu até risquei com o giz que apaga com ferro. Eu achei que ficou melhor, olha, o forro de dentro não ficou tão sambando, né, como ficou nesse aqui. Mas são ajustes, né, que a gente vai fazendo, conforme vai fazendo o passo a passo, a gente vai ajustando aí. Aqui é um óculos de sol relativamente grande e cabe certinho. Óculos de grau. E é isso, gente, o passo a passo de hoje é esse. Detalhes aqui, ó, em montana. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve, ajuda nós a crescermos aqui neste canal. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!